Como acontece toda terça-feira, a gente fala de tecnologia, hoje no 91 Minutos. Quem é que está aqui no estúdio com a gente? O Eduardo Gui de Manuel, nosso consultor em tecnologia. Bom dia, Gui, muito obrigado pela presença. Bom dia, Álvaro, bom dia aos ouvintes. Também o Antônio Borba, diretor executivo da Magic Web Design. Bom dia, Antônio. Bom dia, Álvaro. E a Fernanda Silveira, que é psicóloga de carreira, ela seleciona a gente para trabalhar com tecnologia da informação. Bom dia, Álvaro. Bom dia a todo mundo. Muito obrigado pela presença. E esse é o nosso tema central aqui hoje, o papel da internet como uma divisora de gerações. A gente ouve falar muito aqui no programa da geração Y, e a gente recebe mensagens orgulhosas de pessoas dizendo que fazem parte desse grupo e se identificam com ele. Mas o que vem a ser a geração Y, Gui? O que ela difere, no que ela se difere das outras gerações? Olha, Álvaro, essa geração Y nova que está aparecendo aí, que o pessoal se orgulha tanto, que é tão diferente, etc., eu vou cometer uma heresia aqui, dizer que eles são velhos. Na verdade, a grande diferenciação que a gente vai encontrar, principalmente em termos de tecnologia, é o que eu chamo a geração Web 2.0. São os jovens nascidos nesse milênio, que vivem uma realidade completamente diferente em termos de conectividade, em termos de acesso à informação, etc. E eu tenho umas historinhas que eu conto oportunamente. Eu tenho 5 netos. Desses 5 netos eu tenho 2 que são da geração 1.0, são nascidos no milênio passado. Eles vivenciaram assim o início de internet, o início desse mundo totalmente conectado, mas eles já viveram um período sem. Agora, os novos, que têm a tela sensível ao toque, tem um monte de coisa, eles se configuram. E eu acho que existe um desafio muito forte, você se entender muito bem o que está acontecendo com essa turma aí, porque, caso contrário, a gente perde o controle e a gente perde totalmente a orientação que pode ser dada a essa turma. Então, a geração Y é essa geração que cresceu enquanto a internet se desenvolvia. E tem algumas características. Eles conseguem realizar muitas tarefas ao mesmo tempo, eles não ligam muito de sair do emprego e ir para o outro, são completamente independentes do empregador, né? E tem essa geração Web 2.0, que é o pessoal que já nasceu com o dedo no iPad. É isso, o pessoal que não viu o mundo analógico. Para eles o teclado é um negócio artificial. Ou seja, na geração Y, ela começou a navegar primeiro em velocidades mais baixas, essa coisa toda, mas principalmente ela começou a navegar depois que ela pôde manipular o mouse e o teclado. Ou seja, ela tinha alguma destreza motora, tinha algum conhecimento de letras e números para poder fazer essa navegação. Hoje não, hoje você pode não só com o toque do dedo, mas você pode também falar com o dispositivo e você pode se interagir. Um dos meus netos, o mais moço, com 2 anos de idade, não no iPad, mas no iPhone, ele tinha um aplicativo que era um teclado com os números lá, né? E ao apertar, o cara lá falava o número em inglês. Era isso aí. E ele viu aquilo ali, começou a apertar, aí terminava, ele voltava, apertava. Na quarta vez, eu tenho até um vídeo disso, na quarta vez o cara falava, ele já estava falando em inglês. Ou seja, ele não tinha a menor ideia do que era o número, o que significava aquilo ali, mas o som e a interação ele conseguia fazer. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, que você não precisa essa geração não está acostumada, Álvaro, a uma coisa chamada manual de instruções. Não está acostumada àquilo que que nós todos estamos acostumados. Você tem que ler, você tem que perguntar, você tem que entender. Para eles estão entrando eles estão vivendo uma era onde esses dispositivos, esse conceito de conectividade é um dado, não é mais um fato novo na vida, é um dado para eles, o sem isso não existe. Antônio Borba. Então, veja bem, Álvaro, acho que dá para complementar essa informação do Gui. Eu estava lendo um artigo na revista The New Yorker que fala quando surgiu o primeiro livro do Harry Potter. E tem uma cena lá que a Hermione, ela começa com a varinha mágica dela, folhear vários livros numa biblioteca e procurar uma informação desesperadamente. Aí diz que uma criança dessa nova geração aí perguntou
os pais assim, por que ela está fazendo isso? Por que ela não digita no Google o que ela precisa? Então é interessante porque a gente já conversou algumas vezes sobre isso, que a questão, hoje em dia a informação é muito imediata, nem sempre tão assimilável, mas a informação está disponível de forma geral. Essa nova geração, não sei se a gente pode chamar de geração Z, ou já vi algumas críticas, por exemplo, as pessoas chamando de geração T, a gente já conversou isso no programa também. O que seria a geração T? T de testemunha. Algumas pessoas, é uma forma crítica de se referir a essa geração, que assim, sou testemunha de tudo, mas não tenho opinião sobre nada. Embora eu acho que essa geração T, ela se situa entre a geração Y e a Z. Ela não é bem essa nova geração, que ela é muito nova, mas ela também não é bem a geração Y que está acontecendo aí, de certa forma. Talvez seja o pessoal mais novo dessa geração Y, que eu chamaria também da geração do RT. Ou seja, o pessoal retuita todo mundo. RT do Twitter. RT do Twitter. Retweetam todo mundo, mas opinião fundamentada sobre as coisas que é difícil a gente ver, né? Quer dizer, o pessoal sabe um pouco sobre tudo, mas não necessariamente tem a cultura geral, a experiência que você leva um certo tempo para adquirir, para você poder fundamentar a tua opinião e embasar melhor uma ideia, né? E você que está nos ouvindo, você pertence à geração Y? Por favor, responda. Pelo telefone 33 31 83 00, mensagem de texto para 84467538, e tem o Twitter, que é o @91rock. A pergunta aqui é a seguinte: você pertence à geração Y? Se sim, o que difere você das outras gerações, das anteriores? Participando, você entra no sorteio. Hoje tem um par de ingressos mais 2 chopps Heineken para a 4ª Personalidades do Rock, do Sheridans, ou ainda um par de ingressos para o show que é um tributo ao Dream Theater. Quem é que faz o tributo ao Dream Theater? É a banda Seven Side Diamond. É no dia 2 de julho no Teatro HSBC. 91 minutos. E aqui no estúdio a gente recebe também a Fernanda Silveira, que é psicóloga de carreira, seleciona a gente para trabalhar com TI. O seu pessoal que senta diante de você para ser selecionado, esse aí é a geração Y, né? Tanto geração Y quanto geração X. E aqui é o grande conflito. Quanta letra, Fernanda? É bastante. Eu acho que agora, com a entrada da geração Y no mercado de trabalho, é que a gente está ouvindo falar mais dessa geração. Que aí é que acontece o grande conflito. Geração X das gerências e geração Y desse mercado novo, desse pessoal novo. X é mais velha, analógica. X é mais velha, analógica, faz carreira em uma empresa só, se dedica, o trabalho é aonde ele se constrói. A geração Y, o trabalho é mais um aspecto da vida dele. Ele não vai ele não tem uma identificação necessariamente com a empresa. Ele está fazendo o trabalho dele. Ele se identifica com a carreira dele. Ele se identifica com o próprio trabalho. Ali não está bom, eu vou procurar outra coisa. Eu vou procurar uma empresa, eu vou fazer a minha empresa. São pessoas mais empreendedoras, arriscam mais. Mas, por outro lado, não tem tanta noção do risco que está correndo, ou não tem esse medo de, se não der certo, eu começo de novo. Então, é uma geração que enfrenta mais, mas corre mais riscos também. Isso significa que a rotatividade nas empresas é maior. Se a rotatividade é maior, você tem mais trabalho? Pode ser que sim, pode ser que não. O grande desafio das empresas hoje é manter o funcionário Y dentro da empresa. E isso, o funcionário Y demanda um maior acompanhamento, maior feedback, promoções mesmo que pequenas, com maiores responsabilidades, com novos desafios, novos projetos. Isso mantém o funcionário na empresa, mas tem que ser algo constante, e aí é que é a grande briga. Até onde as empresas estão dispostas aí para manter esse funcionário nos seus quadros? O funcionário Y, ele tem uma abrangência maior. Ele é capaz de várias atividades, ele tem um acesso à informação, né? Ele consegue mais informação, ele consegue uma visão geral, ele tem essa abrangência que permite que ele consegue integrar muitas atividades e as áreas, consegue conversar com pessoas de diferentes áreas. E a empresa, ela tem que ver o valor nisso, né? E esse é o grande desafio. Por que eu vou manter um Y que quer tudo imediatamente,
se eu posso ter um X que está ali fazendo o trabalho dele. Eu não sei até que ponto hoje as empresas estão preparadas para esse funcionário, né? Ele demanda mais da gerência, mais uma supervisão, né, de um acompanhamento. Então, no fim das contas, essa rotatividade ela serve como um substituto para o corporativismo sindical. Sim, com certeza. Serve. Ela diminui as relações. Sim, porque se a empresa vai fazer de tudo para manter o funcionário Y nos seus quadros, significa que não há necessidade de agir em bloco, fazer greve, etc. Até a geração Y é muito afastada do movimento sindical. Não está nem aí. O movimento sindical é uma coisa que acontece, que a gente ouve falar, mas não é presente. Até há uma questão não política nessa geração. Ela não se envolve, ela tem toda a informação, ela retuita, ela testemunha, mas a participação e o envolvimento nessas questões é muito menor. Olha, Álvaro, é oportuna essa colocação do movimento sindical. Eu acho que é importante a organização em grupos de interesse para ter força, essas coisas todas, mas recentemente o Superior Tribunal Federal interpretou um artigo da Constituição sobre a indenização por tempo de serviço, que o aviso prévio deve ser proporcional ao tempo de serviço, né? O que, de certa maneira, já existe hoje, que é o próprio fundo de garantia, ele determina isso, quanto mais tempo, maior é o valor do fundo, mas ele contraria essa tendência de geração, de você ser mais rotativo, o profissional está rodando mais, né? Ou seja, a não ser nas categorias menos organizadas, ou que requerem menos especialidade, isso implica em que o profissional qualificado, principalmente na área de TI, não está nem aí, ele está buscando as oportunidades, está conectado e principalmente ele está no mercado global. Esse ano já entraram 20 e tantos mil estrangeiros qualificados, não só na área de TI, mas também na área de TI, e principalmente do chamado primeiro mundo, porque é atraído por oportunidades aqui no Brasil. E, ao mesmo tempo, profissionais brasileiros de TI estão indo para o mundo inteiro em busca de novos desafios. A internet propicia isso também, você conhecer e ser conhecido não só no seu bairro, na sua cidade, mas no mundo. Então, essa relação de trabalho, é interessante que ela vai mudar independente das leis e regulamentos ou dessas interpretações. E muita gente fica, às vezes, abismado de ver como as coisas acontecem aqui no Brasil. Essa nova geração, ou essa geração que está no mercado, ou está ingressando no mercado de trabalho agora, já nasceu com esse, já foi criada com esse conceito, né? E eu acho que não há nada que mude, nem muito menos algum tipo de interpretação que vá tender a engessar ou tornar mais rígida a relação, mais fixa a relação entre o trabalhador e a empresa. Antônio, o que a sua experiência de empresário diz sobre as relações trabalhistas e a geração Y? Bem, nós trabalhamos com web design e nós só temos pessoas da geração Y, então não há outra forma. Eu acho que a gente trabalha um pouco na exceção, porque como a gente lida com tecnologia, com web, é impossível você não ter geração Y no quadro. Então, essa questão que a Fernanda bem falou e que o Gui complementou, está correto. Realmente, o pessoal busca oportunidades, eles querem um crescimento rápido, querem resultados. E hoje em dia há uma falta muito grande de mão de obra especializada. Quer dizer, a gente acha pessoas, currículos a gente recebe diariamente. A dificuldade é achar aquela pessoa um pouco mais específica, que tenha um certo talento, porque esse talento nem sempre... o talento é um dom, né? A pessoa pode melhorar em algumas questões, ela pode se aperfeiçoar na parte técnica, mas alguns talentos especificamente para criatividade, você não tem como treinar a pessoa para isso. Então, de certa forma, é importante que a empresa esteja antenada para ter esses bons profissionais. Esse conflito entre a geração Y e X, que aconteceria numa empresa, digamos, um pouco mais tradicional, ele vai existir, e essa convivência pacífica precisa acontecer para que a empresa desfrute, assim, ela fique moderna, ela aprenda a trabalhar de outras formas. Por exemplo, a geração Y trabalha muito assim a favor do compartilhamento de informações. E ontem mesmo eu estava assistindo na Globo News um programa com o Dan Tapscott, que você
gosta muito. E ele estava contando uma experiência muito interessante, não sei se você viu esse programa, Álvaro, onde ele fala da Goldcorp. A Goldcorp é uma mineradora, né? É o exemplo clássico dele, conta lá. Exemplo bem é bom clássico, pra caramba. Porque o cara é vizinho dele, né? Então, quer dizer, a Goldcorp estava para fechar, valia apenas 9 milhões no mercado, apenas porque uma mineradora deveria valer bem mais, e não achava ouro nas suas reservas. Então, o que ele fez? O bem mais precioso dele, que é a informação, ele resolveu colocar público, certo? E pedir colaboração das pessoas para achar ouro. Ele ofereceu 500 milhões de dólares. 500 mil dólares, desculpe. E me parece que ele realmente achou o que ele precisava, só que ele achou 3,4 bilhões em ouro e as ações dele passaram de 9 milhões para 30 bilhões por conta da colaboração. Quer dizer, a colaboração não só salvou a empresa dele, mas transformou ele numa pessoa muito rica. Agora, o interessante é o seguinte, não foi a Goldcorp que teve essa sacada. Vamos pegar e abrir nossas informações geológicas na internet e buscar a colaboração de todo mundo. Foi o Tapscott, que é vizinho do sujeito. Que deu a dica para ele, né? Então, mas é um case clássico e mostra essa mudança, né, de paradigma. E essa convivência, geração Y, compartilhamento com a geração X. Ou seja, não quer dizer que agora tudo que é sigiloso nós temos que abrir na internet. Mas isso, pelo menos, dá para a gente pensar, né? É um exemplo grande porque você até tangenciou isso, né? Essas informações geológicas, isso aí é o que há de mais precioso para uma mineradora. É segredo industrial, normalmente. Sem dúvida. É algo do porte como a Ford aqui abrir o projeto de um carro que eles ainda não lançaram. Alguma coisa por aí. E eles arriscaram, fizeram isso e a companhia teve um salto no valor estrondoso. Agora são 7 horas e 21 minutos. Nós vamos a um breve intervalo e já voltamos com esse programa aqui sobre a internet e o conflito de gerações. Você também pode participar pelo telefone 33 31 83 00. Mensagem de texto para 8446-7538 e tem o Twitter que é o @91rock. Até já. 91 minutos. Volta já. Voltamos com 91 minutos. Sete horas e 25 minutos. Hoje a gente fala sobre a internet e o conflito de gerações. Você participa pelo telefone 33 31 83 00. Mensagem de texto para 8446-7538 e tem o Twitter que é o @91rock. Hoje a gente conversa com o Gui de Manuel, com o Antônio Borba e com a Fernanda Silveira. Ela é psicóloga de carreira e seleciona a gente para trabalhar com tecnologia da informação. Fernanda, geração Y pode ser uma questão de classe, é? Tem geração Y pobre e geração Y rica? Não acho que não seja essa divisão de classes. Eu acho que a gente, quando fala de geração Y, nós falamos de pessoas que tiveram acesso a tecnologia que, se a gente pensar há 10, 15 anos atrás, era muito caro. Então, quem teve essa possibilidade de ter um computador em casa, ter ali o modem 28800 em casa, fazer a conexão que era de escada, é diferente de hoje. Todo mundo tem banda larga, todo mundo tem celular. Nós, como o Gui te colocou, nós vivemos num país que tem mais celular do que gente. É difícil você discutir o que é geração, como a geração Y foi formada, porque existe sim essa questão do acesso à informação, do acesso à tecnologia há alguns anos. Então não tem a ver só com idade, tem a ver com a idade e com ter tido acesso à tecnologia nos primeiros momentos da vida. Com certeza. A gente não pode excluir que hoje existam pessoas de mesma idade que tiveram formações diferentes e possibilidades diferentes que possam se encaixar a X, possam se encaixar a Y. Nós não estamos falando de nasceu a partir de 1984, é Y ou não é Y. Então a gente também tem que... Nasceu a partir de 84 e teve dinheiro para ter um computador no começo dos anos 90. Teve acesso, teve aonde experimentar essa tecnologia nova. Que cruel essa tecnologia, Eduardo Gui de Manuel. Achei que não era uma coisa assim de grande importância você não ter o aparelho. Mas faz sentido. O aparato econômico, ele é um divisor, né? Agora, a gente tem dois anos significativos aí, talvez possa... O primeiro é o 1984, né? O ano do Big Brother original lá, né? E você tem o 2001,
O ano da Odisseia no Espaço. Odisseia no Espaço, ou das Torres Gêmeas, como você queira, né? Onde você tem toda uma geração que está toda conectada ao mundo, né? Eu vi um dado outro dia, a gente pensa assim, aqui os despossuídos, etc. A África, Álvaro, tem mais celulares do que banheiros. Olha só. Ou seja, supondo suas necessidades fisiológicas normais, do que privadas, não banheiros, né? E suas necessidades de comunicação normais, a comunicação chegou mais longe já, na África. Ou seja, é o continente mais despossuído, com menos renda e tudo, né? Então, a gente está verificando uma tendência, uma evolução. Acho fantástica a geração Y, ela está criando coisas novas, está revolucionando maneiras de ser, apresentando propostas diferentes, inovadoras, tudo isso. Mas ela ainda assim, eu vou me atrever a falar uma coisa que talvez me apedrejem depois, mas eu acho que a geração Y ainda é uma evolução da espécie, não uma revolução da espécie. Ela ainda se comporta como uma variação das gerações anteriores. Ela viveu num mundo analógico. A geração Y, ela conviveu com CD. Ela, antes do download de músicas, a coisa toda, ela tinha o CD, o DVD, essas coisas antiquíssimas que pouca gente vai usar daqui a pouco, não é mesmo? Então, quando você está lá, você está vendo agora um mundo onde você tem repositórios de conhecimento, de informação, que estão lá na nuvem, onde as pessoas vão buscar tendo acesso, né? Onde você pode, coisas novas, como, por exemplo, esses recentes ataques aos sites. Então, essa coisa que hoje o pessoal está provocando, atacar sites de governo, de empresas, né, ou até do CIA, como fizeram a semana retrasada. Esse ativismo digital, por exemplo, que foi essencialmente populado pela geração Y, vai ser um fato da vida lá para frente. Ou seja, eles estão criando alguma coisa a partir do que já existia, o que é natural na evolução, né? Mas eles conviveram com antes. Então, eu acho que não é uma geração revolucionária, é uma geração evolucionária. Algumas participações de ouvintes aqui, eu lembro que você pode participar pelo telefone 33 31 83 00. Mensagem de texto para 8446-7538 e tem o Twitter, @91rock. O meu é @Álvaro Borba. Tem o do Gui, que é o? @Gui Manuel, Gui com Y, Manuel com U. Tem o do Antônio, que é? @Antônio_Borba. E tem o da Fernanda, se quiser passar algum tipo de contato, teu Twitter é trancado, tem Twitter é fechado, né? Isso. O meu é LuckyScars_, mas aí podem me achar também. Tem que passar pelo filtro. Tem que passar pelo filtro. Olha só, tem alguém aqui que não passou pelo seu filtro lá, é o Carlos. Ele está dizendo, pergunta para a psicóloga como é que está o mercado de TI, está faltando vaga ou está sobrando? Ele quer entrar na área, ou vai entrar na área em breve. Bom, hoje Curitiba, em específico, trabalha com uma média... já chegamos a 1.500 vagas abertas no mercado, desde empresas pequenas a multinacionais. O mercado é talvez um dos melhores mercados de trabalho aqui da cidade e precisamos de profissionais. Com certeza, as exigências são muito diferentes, mas falando-se de TI, a gente sai um pouco da questão técnica e vai um pouco para a questão de perfil. De perfil? A gente busca profissional que saiba principalmente trabalhar em equipe, trabalhar com prazo, com resultado, que saiba interagir com outras áreas. E esse é o grande desafio aí dessa área de TI, encontrar esse profissional. Às vezes as notícias me passam a sensação de que tá faltando mão de obra qualificada nessa área. Um indicativo disso é o seguinte, a Microsoft
fez uma parceria com a Universidade Positivo para lançar um MBA exclusivo para a área de TI. Aí você pensa, o que a Microsoft tem a ver com formação desses profissionais? Se eles estão colocando dinheiro e esforço nisso, é porque eles não estão satisfeitos com o que o mercado está oferecendo para eles. Estou errado ou estou certo? Não, está certo. E não é só com a Universidade Positivo, isso tem com a Universidade Tecnológica Federal do Paraná, com a PUC, e imagino também com a Federal. Existe hoje uma mudança de demanda por esses profissionais, ao ponto que, por exemplo, quando você tem algum projeto, algum cliente que requer, que está no exterior, ou que requer coisas que estão em inglês, por exemplo, é tão difícil você achar uma pessoa que seja simultaneamente letrada e fluente em inglês e em TI, que hoje é mais fácil você pegar uma pessoa que saiba inglês e treiná-la em TI do que o contrário. Exatamente. Né? Então, uma das maneiras de você resolver esse problema de falta de gente é você recrutar pessoas que falem uma língua estrangeira, que sejam razoavelmente leigas, mas que só saibam navegar no computador, e capacitá-los profissionalmente. É um caminho para você trabalhar com profissionais que o mercado demanda. A outra é você trabalhar com capacitação remota, ensino à distância, né, que é uma tendência cada vez mais forte. Então, existem já universidades corporativas, as grandes empresas, as empresas menores têm esquema de capacitação e reciclagem de profissionais também via internet. É o caminho para você atender essa demanda, esse mercado aquecido. Antônio, falta gente? Falta gente sim, Álvaro. A gente sofre bastante com isso. Já tivemos vagas abertas por mais de 10 meses. Alguns cargos nós não conseguimos contratar nem em Curitiba. Tivemos que colocar em nosso escritório de São Paulo. Então, isso é um problema porque, como eu falei, né, algumas aptidões a gente não consegue treinar, né? Tem que vir da pessoa e nós precisamos de resultados imediatos. Nem sempre temos o tempo, né, disponível para treinar essa pessoa também, né? Mas com a demanda de trabalho, você tem contratos sendo fechados, você precisa de gente. Eu gostaria de complementar um pouquinho, Álvaro, que foi falado. Uma frase muito interessante aqui que circulou bastante nas redes sociais durante a Social Media Week, que fala assim: não estamos vivendo uma era de mudanças, mas sim uma mudança de era. Isso é muito interessante, porque assim, você sabe, né, Álvaro, o mundo está virado. O Chupim também está botando ovo em ninho de tucano. A coisa vai, né? Ou seja, o que acontece? Nós temos os mais jovens, né, como a Fernanda bem colocou, eles são multitarefas, eles fazem várias coisas ao mesmo tempo, porém geralmente com uma menor profundidade, não tem uma capacidade muito grande de ter atenção nas coisas. E os mais velhos, ou a geração X que seja, tendem a acessar uma menor quantidade de informações, porém eles vão mais a fundo. Isso é bem interessante, eu reparo muito, basicamente nos e-mails que eu recebo do meu pai, por exemplo. Volta e meia eu recebo um vídeo muito longo. Quando eu falo muito longo, é 5 minutos, 10 minutos. Eu não posso parar 10 minutos no dia para assistir um vídeo, por mais interessante que seja. E geralmente são vídeos muito interessantes. É um material, textos bastante longos que enriquecem, mas como você vai parar durante o teu dia, na correria toda, para ler um texto aí de 2 páginas, para assistir um vídeo de 10 minutos? Então é impressionante. É como onde a gente chegou, né? O que leva a um termo que já está sendo usado muito na internet, que é a tacocracia. O que seria a tacocracia? Ou seja, a ditadura da pressa. Nós vivemos num mundo controlado pela velocidade, pela ansiedade, que nos causa a sensação de nunca ter tempo para fazer as coisas. E eu diria que eu me encaixo perfeitamente nessa definição, porque a gente vive isso todos os dias, né? E a internet corrobora o que você está dizendo, porque é só você lembrar de qualquer viral de sucesso. Qualquer vídeo famoso dos últimos dias que as pessoas comentaram, dificilmente vai ter mais de 1 minuto, né? Pois é, a pessoa não tem tempo. Você tem que assimilar rápido aquela mensagem, passar adiante. Se o vídeo for muito longo, ele não vai se transformar no viral, a não ser o caso da música lá que aconteceu, né? E aí é um pouco diferente, mas se é uma mensagem que tem que ser compreendida, ela tem que ser dada de forma muito rápida. O caso da música, oração, mas esse aí não tem paralelo, não tem nem com o que comparar. Mas é uma música. Mais participações aqui, ó, agora do Glaucio Elias. Ele quer saber, Fernanda, se a geração Y não corre o risco de ficar atrelada ou talvez ultrapassada em relação à geração 2.0 em termos de conhecimento. Acredito que não. Talvez a competição exista, mas
A 2.0 ela lida com o volume de informações como se fosse algo, né, natural. O Y ele corre atrás. Ele vai se informar, ele tem o Twitter dele, que ele recebe uma quantidade enorme, geralmente trabalha aí já com um site de notícias aberto para estar sempre se atualizando, não sabe, vai buscar informação. Acredito que possa vir a ter essa competição, mas que um vai correr atrás e não vejo que um vai passar o outro ou não. Nessa sopa de letrinhas, o que é a geração N? É a 2.0. Existe uma linha que estuda essa geração N, que se coloca como a geração narcisista, é a geração do vem a mim. A geração que cresce acreditando que desde criança tem tudo, né? Esses pais que não colocam limites, que dão tudo para as crianças, e elas crescem acreditando que elas merecem, elas podem e elas têm que receber do mundo tudo que elas querem. Então é uma geração que talvez possa criar mais conflito, porque ela se vê merecedora, ela pensa por si mesma e quer para si mesma. A Y é de 83, 84. Essa aí é de quando? 2005 para frente. A gente está falando aí de crianças ainda. De crianças. Tá, meio cedo para meio cedo para estudar, né? Para avaliar. 7 horas e 40 minutos, a gente volta à nossa conversa sobre a internet e o conflito de gerações aqui no 91 Minutos. Lembrando que você pode participar pelo telefone 33 31 8300. Mensagem de texto para 8446-7538. E tem o Twitter, que é o @91rock. Participam conosco o Eduardo Guide Manuel, consultor em tecnologia, o Antônio Borba, da Magic Web Design, e a Fernanda Silveira, que é psicóloga de carreira. E a gente tem uma participação aqui da Carla. A Carla está dizendo o seguinte: Y não é só uma letra, não há uma supervalorização dessa geração só porque ela está em contato com uma nova tecnologia? Supervalorização porque essa geração está em contato com uma nova tecnologia? Pergunta da ouvinte. Gui. Não, é uma maneira de você caracterizar um grupo, né? Você dá atribuir um rótulo, um nome, né? Eu não vejo nada de errado nisso, porque existe um perfil médio, existe o comportamento dessa geração, ela é fixada por coisas que são mais ou menos conhecidas. Existe um grupo homogêneo, é uma tribo de geração, né? Mas acho que é perfeitamente razoável a gente caracterizar, até porque nós não temos muito tempo, né? Nós temos que simplificar, tem que dar um recado curto para que as pessoas entendam. Infelizmente, falando da pressa que a gente tem e tal, né? Aquele banco que fala das 30 horas, aquilo é uma jogada de marketing, né? Você não tem as 30 horas, seria bom se a gente pudesse ter. A limitação que a gente tem, infelizmente, são as 24, ou felizmente, são as 24 horas do dia. Então, eu vejo com naturalidade caracterizar, não é questão de rotular, de estigmatizar uma geração inteira, não, é uma letra, você caracterizou, tá bom. Olha só, essa diferença de gerações, né? Tinha um colega meu tentando contar uma piada pro filho, né? Tava só tentando. Filho, tudo tem um lado bom e um lado ruim, exceto os discos do Vando, que tem os dois lados ruins. Daí o filho dele perguntou, mas por que os dois lados? Eles contam que o pai estava pensando num LP, né? Mas o filho está pensando num CD. Mas não existe esse negócio dos dois lados. E depois o filho pergunta quem é o Vando. Quem é o Vando também, né? E nós temos essa situação, realmente, existe esse conflito, eu concordo com o Gui, existe essa diferença, a gente pode qualificar assim como geração Y, porque a diferença realmente ela é visível, né? E essa questão das empresas lidando com os dois profissionais, a gente pode até chamar de empresas girafas, né? Ou seja, são a geração X com pés no chão, geração Y com cabeça nos ares, mais ou menos isso, né? Tem uma aqui, ó, da Érica. A Érica está dizendo o seguinte: essa geração se interessa pelo quê? Já que a internet está cheia de bobagem. A gente fez um programa aqui sobre o volume versus a qualidade de conteúdo na internet, né?
Bobagem que ela fala aqui pode ser o quê? Pode ser a Deciclopédia, que faz piada com tudo. Pode ser os vídeos que viralizam no YouTube, não acrescentam lá muita coisa, mas fazem o país inteiro rir. Deve ser algo assim. Eu citaria outro exemplo aqui, ó, de bobagem para a Érica, que é algo que eu vi ontem à noite no Facebook. É um cidadão que está pedindo para você clicar no botão de curtir para ele. O que acontece se você clicar no botão curtir, Gui? Se 1 milhão de pessoas apertarem o botãozinho, a mulher dele... Tô falando sério, tá ali na rede. A mulher dele vai deixar o cara dar o nome de Jaspion Júnior pro filho. Já ouviu falar em ativismo online? Sim. É isso. É o direito de batizar o meu filho com o nome de Jaspion. Jaspion Júnior. Não, olha, eu acho que esse negócio tem muito... Entendeu? O cara coloca a geração Y em descrédito. Aí vem a Érica, fala essas coisas e a gente tem que concordar. Você tem um monte de bobagem na internet, claro. Mas para isso você tem o discernimento de fazer a seleção. Vamos acabar com a internet por 30 segundos? Não. E vamos passar a viver num mundo analógico, um mundo de papel, talvez, ou de... a conexão de broadcast, rádio, TV, etc. Vamos pegar assim, vamos pegar, dar uma zapeada nos canais de TV hoje que a gente tem, ou nos folhetos que a gente recebe nos semáforos, nas coisas que a gente tem até na própria livraria, etc. A gente tem um excesso de informação. Se você vai consumir isso, né, imagina o seguinte, quem é que lê bula de remédio? Cada vez mais complexos, cada vez mais sofisticados, etc. Né? Tá ali, né? Então você vai dizer assim, não, mas bula de remédio é bobagem. Não, é útil para aquilo ali. Você vai usar quando necessário for, que você deveria ler. A mesma coisa quando a gente está na internet, voltando, que a internet voltou a existir agora, a partir desse segundo. A gente já falou isso aqui também, que quando você vai navegar no Facebook, antes de você dar o seu login e senha, você criar seu perfil, você deve ler o contrato de adesão e deve saber das atualizações. Quem faz isso? Né? Quem lê um manual de instrução de um automóvel, de um telefone, coisa dessa natureza? O fato é que se existe muita bobagem, também existe muita coisa útil, muita coisa aproveitável. A gente pode, ao mesmo tempo, ser generalista, ou seja, ter a capacidade de varrer a base de conhecimento que tem a internet, mas a gente pode também ser especialista. O nome do jogo da internet hoje é colaboração. Então, por exemplo, uma das formas de você desenvolver na área de TI projetos é você trabalhar de forma colaborativa com pessoas que você nem conhece, que estão em qualquer lugar do planeta. E se você não fizer isso, você não consegue chegar aos resultados que são esperados. Então, a gente precisa deixar de olhar para o lado, ou só para o lado ruim, ou preferencialmente para o lado ruim da coisa, que é o excesso de porcaria, e olhar também para a riqueza que tem e que a gente pode desfrutar para poder crescer e se desenvolver. Fernanda, você navega por essas coisas, quer fazer uma defesa da bobagem? Porque é válido, vai. Eu acho que existe sim, como o Gui falou, muita bobagem rolando na internet. Eu, por algum tempo, vou confessar, até me tornei um pouco escrava da bobagem da questão na internet? Do Twitter, principalmente. Saio para resolver um negócio, volto para minha mesa, tem 130 e poucas atualizações. Putz, lá vou eu parar para ler. E você filtra, você vai para aqueles... Só dá atenção para aqueles perfis que você sabe que postam alguma coisa legal, lê uma notícia, como o Antônio falou. Quem tem tempo de parar durante o dia para ler um texto de 2 páginas? Então a notícia tem que ser curta também, né? Você tem que... eu acredito que seja muito importante durante o dia você também ter um tempo para sair daquela correria do trabalho, ler uma coisa diferente, ver um viralzinho de 1 minuto, né? Acho que tem que saber a hora e a hora. Qual que é o último viral aí? O da formiga ainda? Ou esse da semana passada já? Não, esse aí deve estar desatualizado. Tá. O último que eu me lembre é o menino do Mamilos.
O menino do mamilo. Já também é o último que eu consigo me lembrar, assim. Mas ele foi na Eliana, então existe isso, é uma rapidez muito grande. Eu acho que, principalmente o Twitter deu voz para todo mundo. Acho que a internet, ela permite que todo mundo tenha uma opinião. Por mais... por menor que seja, todo mundo tem uma opinião sobre tudo, ou já leu alguma coisa. Então, esse generalismo, essa superficialidade também das informações. Não fica a sensação de que todo mundo odeia tudo, às vezes, no Twitter? O Twitter talvez seja uma válvula de escape, né? Há quem diga que o ódio move mais as pessoas que o amor. Eu estou dizendo isso correndo o risco de parecer profundo demais. Tudo que é ódio gera polêmica, Álvaro. Tudo que a pessoa... Mas como as pessoas escrevem, odiei isso, odiei aquilo, e por aí vai, né? Se torna popular, ainda mais quando você tem web hits como o Felipe Neto, que tem essa cultura do ódio, e você hoje reclamar e colocar sempre causa uma sensação de polêmica, tem pessoas que vão concordar com você, pessoas que vão achar um absurdo. Aliás, falando em ódio, aquele viral que você mesmo espalhou aí do Morre Demônio, e veja, isso aí está na hora de renascer, ele pode voltar a ser um viral daqui a pouco, a gente já está se tornando velho, daqui a pouco a gente renasce com ele. A gente fez um comentário a respeito, isso aí é um vídeo que a gente tirou dos arquivos de uma emissora de TV e jogou lá na internet, né? Mas acho que é por bem esquecer isso aí. Muito baixo astral. Muito baixo astral. 7h49, você pode participar do programa pelo telefone 33 31 83 00. Mensagem de texto para 84467538 e tem o Twitter que é @91rock. Intervalo, até já. A internet e o conflito de gerações. Você participa do programa pelo telefone 33 31 83 00. Mensagem de texto para 84467538 e tem o Twitter que é o @91rock. A gente recebe aqui a participação do Fabrício. Ele pergunta, entre quais gerações existe mais conflito? Na empresa do Antônio, por exemplo, isso acontece entre os funcionários? Como é que eles lidam com isso? Quer saber o Fabrício, Antônio? Bom, respondendo ao Fabrício, Álvaro, na nossa empresa nós só temos geração Y, então praticamente não há conflito. Não por geração, pelo menos. Não por geração, né? Mas o excesso de geração Y é um outro probleminha, porque como que você faz para regulamentar o uso aí das redes sociais? E parece que é uma outra pergunta nesse sentido. Não. Ou era uma dúvida que a gente questionou aqui. Ou seja, como que você bloqueia ou libera o uso das redes sociais e dessas ferramentas de Web 2.0 numa empresa? Numa empresa tradicional, o que é mais comum? A pessoa simplesmente proibir. Você não usa o Facebook, você não usa o Orkut, e etc., Twitter. Mas muitas vezes a pessoa precisa dessas ferramentas para interagir e para trabalhar. Então, esse é um caso bem complicado de lidar. Para nós, mais ainda, porque nós usamos isso no dia a dia, mas ao mesmo tempo sabemos que é uma perda grande de produtividade. Então, o que é interessante? Primeiro, trabalhar com a educação dos colaboradores, conversas frequentes a respeito e não simplesmente proibir ou banir, mas explicar o que está sendo feito e por quê. Nós temos políticas baseadas em horário, por exemplo. Em horário de almoço, a nossa rede muda as permissões e libera as redes sociais. Mas em horário comercial, isso é bloqueado novamente. Embora haja um horário variável, é sempre um horário comum que as pessoas podem acessar com mais facilidade. Permissões para o grupo de pessoas também são mais comuns, ou seja, algumas pessoas têm mais acesso, outras têm menos. Então tem que buscar esse tipo de acordo para que as pessoas possam produzir, trabalhar, usar as ferramentas, mas ao mesmo tempo não haja uma perda de produtividade tão grande que prejudique a empresa, não é? Não tratar como uma proibição. Eu acho que a palavra proibição, isso tem que vir, talvez, eu acredito que nos manuais das empresas. Olha, aqui não se faz o uso. Se é uma ferramenta, se você necessita, a gente libera, você faz um pedido formal, formaliza. Eu acho que a gente, tratando de empresas tradicionais que fogem da questão de trabalhar com tecnologia, eu acredito que sim, influi na produtividade, mas também eu acho que todo exagero é ruim, né? Você tem que ter um acesso a um portal de notícias, saber o que está acontecendo, né? Então, acho que o grande conflito das gerações dentro das empresas talvez seja esse. Então, a primeira coisa é achar um eufemismo para a proibição, é isso que você está propondo? Talvez encontrar uma maneira que nenhuma das partes saia prejudicada, que a empresa não tenha produtividade influenciada por isso e que o funcionário também não se sinta tolhido de suas informações e da sua liberdade aí dentro
É que na maioria das empresas você vai falar assim, não, tem a possibilidade de bloquear, você escreve aqui um ofício, manda para mim, eu mostro para o fulano, que mostra para o Beltrano, que assina embaixo e libera. Mas aí as pessoas acabam percebendo que o departamento de TI ele é meio burocrático, é meio engessado. Existe esse problema na maioria das empresas, não? Gui? Acho que existe, sim. As pessoas preferem criar barreiras ao desconhecido do que outra coisa. E o pessoal de TI normalmente é um pouquinho reacionário, por incrível que pareça. Eu falo isso com conhecimento de causa, né? Agora, nesse aspecto, a gente tem que tentar enxergar alguns exemplos que são relevantes e que mostram alguns caminhos. Se você negociar bem, você consegue criar um modelo viável dentro de uma empresa. Mas eu chamo a atenção o seguinte, o Nizam Gonais, ninguém duvida que é uma das referências em comunicação no mundo, né? Não só no Brasil. Ele criou uma agência chamada África, que tem grandes contas no Brasil e no exterior, e ela, obviamente, ela precisa se comunicar com a internet. Então, o endereço da África na internet é www.africa.com.br. Aí você digita lá esse endereço e você vai ser surpreendido que ele automaticamente redireciona para o endereço www.facebook.com/agência-África. O Nizam não tem mais um website próprio, ele criou um aplicativo, uma página dentro do Facebook, portanto a interação dele interna e externa com seus clientes, seus fornecedores, etc., é toda feita numa rede social. Aí você vê que empresas do mais variados portes já têm, não perfil, mas páginas no Facebook que eles começam a navegar dentro da rede de uma maneira natural. Portanto, eu vejo como uma tendência de que essas barreiras sejam eliminadas ou minimizadas, né, para que você possa, ao mesmo tempo, ter o acesso que você permite, estar conectado, ter a informação que você deseja, sem a perda de produtividade. Não é uma tarefa trivial, eu confesso que é uma tarefa muito difícil de você chegar lá, mas a tendência é inevitável, é inexorável você chegar e dizer assim, não, agora vamos trabalhar num ambiente mais aberto possível. É o fato da vida, com o conceito de computação na nuvem, você vai ter dados disponíveis lá na nuvem, você vai ter que estar aberto, etc. Então, você colocar bloqueios é mais uma tentação, principalmente quando a gente está falando com especialistas de TI, para ele burlar aquilo ali e buscar na coisa. Outro aspecto que a gente precisa pensar é que com a proliferação de dispositivos móveis pessoais que têm acesso à internet, então é assim, você está na tua empresa, está bloqueado, não pode estar no Twitter, ele deixa o seu computador e vai no seu dispositivo pessoal, um tablet, um smartphone, e vai acessar do mesmo jeito. Quer dizer, ele contrata uma conta com dados ilimitados ou com uma grande quantidade de dados, ele não está nem aí. Quer dizer, é mais fácil você negociar metas, objetivos e ter uma boa cláusula. Isso é uma coisa fundamental numa empresa de TI ou não. Você ter um contrato, um subcontrato lá com o colaborador de confidencialidade, de sigilo, etc., porque na hipótese de haver uma burla direta através da rede ou fora, através do dispositivo móvel, a empresa tem como se proteger. Então vai ficar mais difícil de bloquear no futuro próximo, mais e mais difícil conforme o tablet e o smartphone vão se popularizando. Claro que sim, é quase que uma impossibilidade de você poder criar nós vamos regras. ter que fazer daqui a pouco, colocar um dispositivo que nem presídios, né? Para bloquear o acesso móvel, é a única forma de bloquear. Eu gostaria não dá ideia. Não dá ideia. Eu acho muito interessante tudo que o Gui falou, mas eu gostaria de discordar um pouquinho dessa questão do site que você citou da África, pelo seguinte, as empresas tradicionais, Gui, elas não podem se dar esse luxo, na minha opinião. É diferente uma África, uma empresa assim que já é plenamente conhecida, já notória, não é o site que vai vender a empresa para um anunciante, para um grande cliente, ou seja, quem vai contratar por todo o currículo, pelo nome, pela fama que ela tem no mercado. E uma empresa tradicional, ela não pode se dar esse luxo. Então, às vezes eu tenho empresas
impressão que essas grandes agências, elas inventam um certo modismo até mesmo para chamar a atenção na mídia, porque as pessoas vão dizer, olha que diferente, ele está lançando uma tendência. Às vezes é só para ser diferente, só para chamar a atenção. Você criar uma tendência, você puxa um puxador para um determinado lado. Se você olhar websites de grandes empresas e organizações, inclusive de governo, você vai ver que eles funcionam muito bem, tem senha, tem proteção, tem características que nós sabemos da área que são relevantes, até ganham prêmios, e eles são, por exemplo, desenvolvidos inteiros em cima da plataforma do WordPress, que é uma plataforma aberta, você paga, ela vai estar lá, não vai estar hospedada na tua... Você pode ter essa opção, mas eu não estou querendo dizer que todo mundo, daqui a pouco, todos os websites corporativos vão ser que nem a da empresa do Nizanguanais. O que eu quero dizer é o seguinte, criou-se uma tendência, essa tendência vai ser cada vez mais relevante, e nós temos que ter algum mecanismo de proteção, obviamente, você tem... mas se você for trabalhar de maneiras convencionais, você fica para trás. O cara da geração Y, ele vai dizer assim, eu vou mudar para uma empresa que tem uma política mais flexível, né? E quando você tem mais vagas abertas, esse é um problema, um dilema que a gente tem que trabalhar. 8:02. A internet e o conflito de gerações. Você participa dessa discussão pelo telefone, que é o 33 31 8300. Mensagem de texto para 8446-7538. E tem o Twitter, que é o @91rock. Tem também o e-mail para mensagens mais longas, mais complexas, 91minutos@91rock.com.br. E é assim que participa um ouvinte que não se identifica, e ele quer que a gente trace um paralelo entre os primórdios da internet, a internet hoje e o futuro dela. Antônio Borba, na sequência o Gui. Vamos lá. O que eu acho, Álvaro, é que a internet de antigamente, assim, quando eu falo antigamente, uns 10 anos atrás, ela nem parece a mesma internet hoje em dia. Por quê? Lembro bem que a nossa comunicação na internet era basicamente assíncrona. O que quer dizer? Nós abríamos o programa de e-mail, checávamos as mensagens, iríamos fazer outras coisas, depois fechávamos o programa, depois abrimos novamente. Ou seja, a resposta do e-mail ela demoraria algumas horas ou até mesmo 1 ou 2 dias, não era necessariamente em tempo real. Lógico, o e-mail não era tão presente como hoje em dia em todas as relações sociais, comerciais, etc. Mas não existia esse imediatismo que existe na internet hoje. O que acontece? Hoje em dia você quer falar com alguém, muitas vezes não tem nem a paciência de mandar um e-mail. Você já quer pegar a pessoa num chat, num MSN, no Skype e falar naquele momento. Então esse imediatismo e esse momento de estar conectado com as pessoas, saber o que ela está fazendo, até mesmo em que lugar que ela está, através de um check-in ou coisa assim, torna a internet assim, muito rápida, muito dinâmica, que exige muita atenção das pessoas. Torna-se até desgastante. O que acontece com isso? Muitas vezes aquela perda de produtividade que já discutimos. Frequentemente eu tenho que desligar todas as comunicações via internet simplesmente para poder trabalhar. Porque além da internet nós temos o celular, telefone e tudo mais, e a gente precisa muitas vezes concentrar no que estamos fazendo sem interrupções. Agora, uma coisa muito interessante, só para complementar esse assunto da geração Y, é que foi publicado um livro recentemente que fala o seguinte: inércia, a geração Y no limite do tédio. Eu vou deixar isso aqui só para pensar sem formular opinião. Ou seja, a autora fala, somos a ressaca das outras gerações, diz a geração Y. Eu acho que é interessante a gente parar para pensar, e eu tuitei esse link. E daqui a pouquinho eu vou tuitar, Álvaro, também um link muito interessante, que é um vídeo sobre mídias sociais, que eu acho que todos deveriam assistir aqui, que é o Social Media Revolution. É um vídeo que fala tudo sobre internet e gerações, traça um panorama completo das redes sociais hoje em dia. E eu acho que ele vale a pena porque ele resume muita coisa do que nós falamos aqui, tá? Fica no Twitter do Antônio, que é? Antônio_Borba, e eu vou pedir que você retweete no 91. E vai aparecer no @91rock também. Gui, sobre a evolução da internet, passado, presente e futuro. No começo ela ficava restrita a um computador que tinha uma mesa só para ele, num cômodo só para ele dentro da casa. E no presente ela está ali, ó, nesse tablet que está ali diante de você, nesse iPhone 4 que está ali diante da Fernanda e no notebook do Antônio. Aliás, todos muito bem equipados hoje.
Pois é, esse é o presente, né? Eu acho que para frente a gente tem que imaginar o seguinte, o Paraná, por exemplo, vai estar coberto pela banda extra larga num período no máximo de 2 anos. A banda extra larga a gente está falando em 100 mega de velocidade, né? Mas as redes celulares também vão estar expandindo para a 4ª geração, vão estar com mais banda e preços mais convidativos, e o pessoal vai estar com dispositivos móveis, como os tablets e os smartphones, cada vez mais. Eles caem o preço e se disseminam cada vez mais. Então, a gente tem dois cenários. Primeiro é que ela é muito mais em tempo real, como disse o Antônio, mas ela tem algumas características importantes também. Mobilidade, que implica também você localizar e ser localizado, as coisas que você quer, e a gente tende a uma coisa que é o Silvio Meira, lá de Pernambuco, ele é um estudioso, um pensador da área digital. Ele diz assim, a gente evolui da mobilidade para programabilidade. Programabilidade é o seguinte, que esses dispositivos cada vez mais sofisticados, eles permitem que você customize cada aparelho com os aplicativos que você precisa, do teu jeito, com teu papel de parede, mas também com as prioridades do seu jeito. Então, lá na frente, todo mundo vai estar falando com todo mundo, mas cada um vai ter a sua personalidade própria em termos de aparelhos e dispositivos de acesso. Isso não é um futuro tão longe, não. É um futuro muito próximo e que vai ter, inclusive, coisas do tipo, para eu me comunicar com o mundo inteiro, ainda tem uma dificuldade de língua, que não é a mesma. Eu não posso falar com o chinês lá em mandarim, a não ser que eu tenha um tradutor do Google ou um tradutor simultâneo. Mas isso também está evoluindo e nós vamos ter rapidamente, nos próximos 4, 5 anos, produtos razoavelmente interessantes, que eu posso estar falando aqui em português e ter uma pessoa lá em mandarim me entendendo em mandarim, devolvendo para um cara na Inglaterra em inglês, falando lá no Cazaquistão em alguma língua que eu não sei qual é, e voltando para cá e todo mundo falando numa coisa só. Então essa é uma Babel resolvida, talvez, né? Se isso vai ser bom ou ruim, não sei, o tempo dirá. Fernanda Silveira, você acessou a internet pela primeira vez com que idade? Acho que 12 anos. 12, vai lá. Como é que era isso? Você tinha um computador que era um móvel só para ele e tinha todo um rito, né? Porque tinha uma hora para conectar, o telefone era mais barato de noite e tinha aquele barulho. Aquele barulho, aquilo resume o final dos anos 90, né? A gente tinha que conectar em dias de semana depois da meia-noite, no sábado depois do meio-dia e no domingo o dia todo. Seus pais foram surpreendidos por uma conta astronômica de telefone em algum momento? Algumas vezes, até decidirem que como ocupava a linha, porque você estava discando aquele telefone e ficava o dia todo ocupado. E na minha casa não podia ficar o dia todo ocupado o telefone, então, vamos pegar uma linha só para a internet. Olha que luxo. E lembro quando eu comprei o meu modem 56600, né? Então, acompanhei essa evolução até hoje aí, a gente não consigo ver o que não é ter uma internet de 10 mega na minha casa. Eu pergunto isso só para a gente concluir que alguns dos ritos da internet se perderam. Não era um ritual isso? Você ouvia aquele barulho, você aguardar pelo momento da sua conexão. E agora está ali, está no seu telefone, está no teu bolso. Hoje você não imagina um computador sem internet. Né? Antes você ligava o computador, ficava naquela ansiedade, será que vou conseguir conectar ou não? Será que vou conseguir acessar aquela página, aquele e-mail ou não? Que também a gente lidava com isso. As dificuldades técnicas, a incerteza, né? E hoje você liga o computador e automaticamente o seu MSN já está conectando, o teu e-mail já está baixando as informações né? Então não tem esse ritual de você esperar pela internet, né? É algo que já... Muito obrigado. Muito obrigado. Eu agradeço aqui a presença do Eduardo Gui de Manuel, nosso consultor em tecnologia. Gui, muito obrigado por mais essa, hein? Obrigado, Álvaro, pela oportunidade de conversar mais uma vez com todos aqui. Também o Antônio Borba. Obrigado, Antônio. Obrigado, Álvaro. Vou deixar meu blog, que é o www.antonioborba.com. E muito obrigado, Fernanda Silveira. Quer citar algum blog, divulgar algum endereço, não?
Eu acredito que o pessoal aí que está procurando emprego, eu vou falar em nome da minha empresa, a GD9, ficamos ali no Alto da 15, trabalhamos com a área de TI, também como outras áreas aí, quem puder nos procurar, o meu telefone lá é 2104-6372, pode me procurar. Telefone, rapaz, 8h15.